Olá, peço licença às minhas ancestrais e a todos os corpos lidos como feminino que deixaram o meu trilhar mais suave. Eu sou a Cris Dias, conhecida como Big O Cris, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela Universidade de São Paulo, faço parte do Grupo Open, idealizadora do projeto Quadro Negro nas Escolas, mentora da Ghetto Crew, um grupo de dança que reúne jovens de diversas quebradas de São Paulo. Também faço parte do corpo diretivo da Federação Paulista de Break e da Confederação Brasileira de Break. Inicio minha fala à luz da teoria feminista da margem ao centro, de Bell Hooks, para dizer que o amor é também diálogo, a causa da nossa libertação. Mas esse compromisso, por ser amoroso, é dialógico. A ideia é que possamos compreender que é preciso criar uma educação política, uma consciência de massa acerca da necessidade que o movimento feminista e o hip-hop têm de transgredir e contribuir para a constituição de uma ideologia libertadora, pois uma ideologia revolucionária só poderá ser criada se as nossas experiências que estão à margem, que sofrem opressão sexista e outras formas de opressão forem compreendidas, discutidas e assimiladas. Assim como no movimento feminista, para acabar com a opressão sexual, deveríamos criar um clima em que as escolhas sexuais sejam afirmadas, um clima em que a prática heterossexual não seja contaminada pelo heterossexismo e também possa ser afirmada, ou seja, defender o feminismo, bem como defender o hip-hop, é não admitir qualquer tipo de opressão sobre os corpos lidos como feminino, é dizer não ao PL 504 e banir o Fran da cultura hip-hop. Diante disso, iniciamos aqui um diálogo acerca da literatura hip-hop e coisas referentes ao conhecimento. Você sabia que o mês do hip-hop é lei e todos os anos temos que discutir o orçamento da cultura em uma audiência pública? E você, enquanto sociedade civil e hip-hoppers, podem contribuir com essa luta? Afinal, só estamos aqui porque existem pessoas que se dispõem a compor esse fronte. Particularmente, já participei de todos os processos como sociedade civil, hip-hopper, estando nas audiências públicas. Também atuei como curadora, showcase, oficineira, palestrante. Hoje estamos aqui como autora do livro A Pedagogia Hip-Hop, Consciência, Resistência e Saberes em Luta. Inicialmente, vamos trocar sobre dois momentos relevantes de nossa cultura. O primeiro é que culminou na cultura hip-hop, que é o Tratado de Paz de 1971. E o outro é o Movimento pela Cultura de Paz de 1889. No ano de 1971, o que tinha para ser um dos maiores massacres de gangues acabou em paz, pois mais de 100 líderes de gangues perceberam que o sistema estava fazendo com que eles se matassem e por meio da cura pela palavra, ou seja, por meio de uma troca de ideia fervorosa, os jovens perceberam que valeria mais a pena se manter vivos. O Tratado de Paz foi de suma relevância para a constituição da cultura hip-hop. A partir desse momento, professores e estudantes, que em sua maioria eram oriundos de gangues, passaram a circular nas escolas do sul do bairro do Bronx e anunciando a boa nova. Foram realizadas palestras, aulas sobre conhecimento, ciências, economia, saúde, meio ambiente e performances artísticas que serviam para mudar o pensamento das gangues. No ano de 1973, é criada a Universal Zulu Nation, que reunia várias gangues que passaram a organizar eventos culturais, estruturando essas aulas e palestras, e no ano seguinte, os elementos culturais são reunidos e assim constitui-se a cultura hip-hop.
Acredito que a teoria denominada pedagogia hip hop tenha seus resquícios aí. A partir de 1989, diversos ativistas do hip hop se reúnem em um movimento pela cultura de paz denominada Stop the Violence Movement, definindo um real propósito de nossa cultura, transformando-a em bem material. Em 16 de maio de 2001, mais de 300 ativistas e idealizadores do hip hop e organizações como o Temple of Hip Hop, em que o Crazy One é um dos líderes, a Unesco, por exemplo, reconhece a cultura hip hop como um movimento pacífico de relevância mundial. Os elementos culturais mantêm o caráter pacífico da cultura hip hop e nos ensina a criar estratégias de pacificação. Mais de 75 milhões de cidadãos assinaram o Manifesto Internacional. Dentro desse compromisso internacional foi criado 18 princípios. Vale a pena vocês acionarem o link abaixo para entender o contexto inteiro de como foi constituída a carta, e ela está traduzida em português e está facinho para a gente entender. Esses princípios objetivaram criar uma geração comprometida em transformar os elementos culturais do hip hop em nossas propriedades intelectuais. Portanto, o hip hop ele é compromisso. Para além dos elementos estruturantes do hip hop, temos o beatbox, a moda hip hop, conhecimento de rua, que é o estudo e a aplicação dessa sabedoria ancestral. Então, quando a gente troca ideia com o Nelson Triunfo, King Nino Brown e outros percussores do hip hop, a gente tende a aprender, né? Aprender a saber. E a linguagem ou literatura de rua é o estudo e a aplicação dessa comunicação, da nossa comunicação, dos nossos códigos. Dentro dos 18 princípios do hip hop, eu evidenciei aqui o 14º, porque ele está relacionado com as questões que envolvem o nosso atual momento, a nossa responsabilidade no que tange as nossas contribuições no combate à pobreza, à fome, às ações contra as injustiças sociais, contra as opressões sexuais e toda forma de racismo e preconceito contra a população negra e periférica. Então, convido vocês a conhecerem a página Pedagogia Hip Hop no Brasil, que deve estar aparecendo aqui no link. E também acompanhar o movimento Pedagogia Hip Hop pela Vida, que em breve estaremos divulgando em nossas redes. Como podemos perceber, ser hip hop vai além da execução dos elementos básicos e estruturantes de nossa cultura. É preciso fazer parte da comunidade, se engajar politicamente e estar à frente das discussões que envolvem as questões de opressão histórica, pois o hip hop é um dos produtos da cultura vernacular do Atlântico Negro. Por isso, apresenta-se de forma estética e política. É o que nutre a alma e nos dá voz, ou seja, conhecer saber é o que nos mantém vivos. E por que estou falando tudo isso, né? Como eu disse, eu sou oriunda da Zona Sul de São Paulo, do distrito de Jardim São Luís. Esse lugar ele ficou conhecido mundialmente por Triângulo da Morte e foi reconhecido pela ONU como um dos piores lugares do mundo para se viver. Durante a década da cultura de paz, escapei de 2 extermínios. Brincar de esconde-esconde de bala perdida era natural. Sobreviver no inferno contra fome, alagamentos, incêndios foi um exercício complexo, mas o estudo, os movimentos sociais e o hip hop me salvaram e pude deixar o meu legado para a minha quebrada. Embora eu tenha crescido em meio aos passos de funk, styles, iniciei na moda hip hop. E a moda hip hop me levou a vários palcos, tais como o lançamento da grife Preto do Gueto, customizada pela Irmandade, que ficava entre o Jardim Lídia e Parque Santo Antônio. A grife Preto do Gueto era uma grife do Enid Naldinho, do cantor de rap Enid Naldinho. Mas a dança é para mim o poder movimentar para a vida, né? Pois
Aos 6 anos de idade, fui atropelada e tive traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Fiquei em coma por 3 meses e em 1 ano e meio na condição de tetraplégica. Né? Os exercícios que meu pai fazia e os passos que meu tio me ensinaram me motivaram a criar uma batalha dentro de mim mesma. Assim, a dança entrou em minha vida e me transformou em arte educadora. Sou arte educadora há 20 anos e cientista do hip hop há 10 anos. Fui bolsista FAPESP, CAPES e estou pleiteando mais uma vez a bolsa FAPESP. Não sou a única pesquisadora que discute hip hop no contexto acadêmico, mas fui eu que sistematizou a pedagogia hip hop no Brasil. As minhas pesquisas fazem parte dos estudos baseados nas culturas ancestrais e contemporâneas nas escolas. Nosso método é por meio de pesquisação e de formação continuada de professores e estudantes do ensino público. Vocês devem estar se perguntando como eu escrevi esse livro e de onde vieram as minhas ideias. Esse livro é resultado da minha dissertação de mestrado denominada por uma pedagogia hip hop, uso da linguagem do corpo e do movimento para a construção da identidade negra e periférica, defendida no ano de 2018, sob a orientação da professora doutora Mônica do Amaral, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Essa pesquisa foi realizada no âmbito de políticas públicas para a melhoria do ensino público. Nossa pesquisa repensa o corpo da juventude negra e periférica como um portador de uma afromemória, cujos sentidos são ressignificados por meio da cultura hip hop, com ênfase na dança break, relacionando-a com a herança cultural trazida dos africanos e das africanas por meio do diálogo entre experiências ancestrais e contemporâneas. Tivemos como resultado da pesquisa inicial na Casa do Zezinho a criação do grupo Zezinho Crio, que ficou conhecido como Come Rua, depois compuseram na minha antiga Crio Silêncio Criativo e hoje há membros atuantes dentro da Gueto Crio. Evidenciou-se o jovem da favela, transformando alguns em arte educadores. No âmbito acadêmico, houve a criação da docência compartilhada entre professores e artistas das culturas populares. Ou seja, nossas pesquisas fazem parte do plano político-pedagógico e estão inseridas dentro do currículo e são amparadas pela Lei 10.670, que trata da obrigatoriedade de ensino das culturas africanas, afro-brasileiras, que foi revogada pela Lei 11.645 de 2008, que inclui os saberes indígenas. As minhas reflexões apresentadas na dissertação de mestrado priorizaram a leitura da Filosofia do Campo Negro, apresentada pelo professor Renato Nogueira, que me apresentou também a teoria da afrocentricidade de Mulher Fazante, e a professora Fabiana Jardim, da Faculdade de Educação da USP, com o seu grupo de estudos, me apresentou a Crítica da Razão Negra, de Achille Mbembe, e as obras de Francis Fanon. E, especificamente, nas bases teóricas do hip hop, dialogamos com Marcela Monrill e Ana Lúcia Souza. As nossas pesquisas contribuíram, dentre outras coisas, para impulsionar o nosso grupo de investigação a construir uma metodologia de pesquisação caracterizada pelo formato de docência compartilhada entre professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e artistas populares. As nossas pesquisas contribuíram para a construção do edital de capacitação, formação e aperfeiçoamento de servidores. Foram contratados formadores e artistas populares Deste edital participaram artistas como Chay, da Odisseia das Flores, Thiago e Pedro, KMT, o professor doutor Eduardo Januário, da Faculdade de Educação, e o Carlos Tepp, de Silêncio Criativo, dentre outros que abordavam a temática do hip hop.
Participei do curso de formação para professores e estudantes do EJA, da MF Alexandre Guzmão, do Novembro Negro, da Jornada Pedagógica do Butantã e do evento denominado Mandela Day. Fui uma das finalistas da Red Bull Mafico com o projeto Hip Hop Education com ênfase em break. Nessa imersão, promovida pela Red Bull Mafico em 2017, tiveram mais de 400 projetos selecionados e 35 finalistas do Brasil. Eu fui uma das finalistas para fazer essa imersão entre cientistas e empreendedores sociais, brasileiros e internacionais, onde aprendi inclusive a empreender dentro da minha pesquisa. Como desdobramentos da pesquisa, juntamente com o grupo OPNI, criamos o projeto Quadro Negro nas escolas. Também foi criado o movimento Pedagogia Hip Hop Brasil, juntamente com os artistas colaboradores. Realizamos 2 festivais, sendo o primeiro itinerante, que circulou entre 5 escolas públicas de São Paulo no ano de 2019. Já no ano de 2020, por conta da Covid-19, nós atuamos de forma virtual. A gente criou uma plataforma virtual e compartilhamos os nossos saberes. Foram mais de 30 profissionais envolvidos da educação e da cultura hip hop ou vice-versa, né? E a gente teve uma coisa muito interessante, que foi a batalha do elemento conhecimento, e isso repercutiu pelo Brasil todo. Maiores informações sobre esse assunto vocês podem acionar as redes do Pedagogia Hip Hop Brasil. Além disso, vale ressaltar que nosso livro foi indicado pelo Prêmio da Biblioteca Nacional no ano de 2020, na categoria Ensaio Social, concorrendo com autores de renome. Por fim, vale ressaltar que o livro não tem nenhuma receita de bolo, mas a gente sistematiza o que é a teoria denominada Pedagogia Hip Hop no Brasil. O livro A Pedagogia Hip Hop, Consciência, Resistência e Saberes em Luta é um convite a uma viagem nas trilhas e caminhos percorrido pelo meu projeto acadêmico, que foi tracejando, ou seja, foi trazendo consigo narrativas, relatos de experiências. Então, o primeiro capítulo, ele refere-se, né, à construção do campo, do trabalho de campo. Na verdade, é a constituição da docência compartilhada ali, é o que introduz, né, o que vai nos levar para o âmbito escolar. E com isso, essa experiência, o que evidenciou-se foi o extermínio, né, as mazelas enfrentadas nas periferias. E a Casa do Zezinho está localizada no distrito do Capão Redondo, né? E ela tem uma forma peculiar, porque ela apresenta-se já com uma pedagogia denominada Pedagogia do Arco-Íris. E o hip hop, ele também faz parte, né? Ele está inserido dentro dessa praxis, porque as bases da Pedagogia do Arco-Íris são as mesmas bases da pedagogia hip hop, que é Paulo Freire. É Paulo Freire e Bell Hooks, apresentado por mim anteriormente. E a pesquisa de campo, ela proporcionou a oportunidade de realizar uma proposta de educação igualitária, de inserção e de formação para a juventude negra e periférica. O trabalho de campo, ele sempre teve a preocupação de considerar o universo em que esse jovem estava inserido. O pensar a linguagem dos jovens, o seu cotidiano, as suas realidades, sobretudo as culturas que lhes foram negadas, foram apresentadas de forma muito sensível dentro desse capítulo. O segundo capítulo, ele parte de um olhar meio de um conceito, partindo do ponto de vista dos excluídos, e o modo de se pensar as possibilidades emancipatórias, né?
E o terceiro capítulo, ele é a apresentação, né, de algumas lutas dos anos idos de 1800, porque trazer, evidenciar, né, a possibilidade de evidenciar que foi um período de muita violência, mas também de muito aprendizado, né? Por exemplo, a revolta dos malês era algo que eu não aprendi na escola. Eu aprendi na hora do conhecimento, na casa de hip hop de Diadema, quando o Nino Brau pegava o microfone e tentava passar uma ideia ali, alguma coisa, para que a nossa geração absorvesse alguma coisa. E aquilo me impactou de tal modo que eu levei para a vida. Eu tenho um projeto junto com a Teresa Loduca, que é uma trompista, e a professora Rosana Divino, que se chama Hip Hop Nagô, e a gente estudou a Revolta dos Malês à luz do livro de José Reis, que é um livro de 600 páginas. A gente estudou no âmbito educacional, dentro do currículo, com estudantes do 8º ano. A gente trouxe as revoltas, a greve negra, por exemplo, que é algo que me encanta muito, esse período, porque os escravizados, né, que eram os escravos de ganho, eles fizeram uma greve em 1857 na região do Porto, né, de Salvador ali, e eles se organizavam a dinâmica, né, de trabalho, de comunicação, era via o canto. E muitas vezes eles improvisavam, protestavam e provocavam insurreições por meio do canto. Então, e esse canto, esse improvisado, ritmado ali pelo trabalho, ele tem muita relação com o que a gente tem da música, né, dessa música do rap, né, politizado. O quarto capítulo, ele vai evidenciar, né, vai trazer a memória desse passado que é ressignificado pela cultura hip hop. Então, como que é como se a gente estivesse pegando uma lupa, né, dentro do terceiro capítulo, que é olhar as revoltas, e aí a gente tira tudo que a gente acha interessante, ressignifica para entender o nosso presente, para entender a forma como se constitui a opressão histórica, como se constitui as questões que nos oprimem, né? As questões que envolvem raça, gênero, classe, sexismo, etc. O quinto capítulo, ele já pretende avançar no sentido de apontar os caminhos possíveis para uma educação para a juventude negra e periférica por meio da cultura hip hop. Para finalizar, eu acho que isso, como a gente pode fazer avançar os princípios de uma pedagogia hip hop, que é importante a gente destacar nessa cidade da luta, né, por uma educação emancipatória da juventude afro-brasileira e urbana e periférica, com vistas a reconstituí-las de modo significativo. Parece-me oportuno repensar o lugar onde a juventude pode discutir a respeito das dimensões étnicas, socioculturais e educacionais, e esse lugar seria a escola. Né? Uma educação baseada no hip hop pode ser uma proposta cabível em termos de lutas por reconhecimento. Por exemplo, a gente teve um programa chamado Repensando a Educação, que atendia a educação de jovens e adultos, que foi formada e colocada em prática na gestão do Paulo Freire. Por que não foi para frente e por que parou, né? Era um programa que dialogava com as realidades e tinha como objetivo trazer esse jovem que estava fora da rede educacional para dentro dos muros da escola. E
em alguma instância isso parou, né? Mudou a gestão, mudou a pasta, então isso não era mais interessante. Com isso, podemos tentar compreender aqui o que seria essa tal pedagogia hip hop, né? Seria o que estamos fazendo aqui agora. A pedagogia hip hop, ela caracteriza-se pelo seu papel formativo na constituição das identidades juvenis. A pedagogia hip hop seria o que estou fazendo na Universidade de São Paulo, aproximando os textos de hip hop aos textos educacionais, a fim de engajar professores e estudantes dentro dos textos de hip hop. E quando a gente está falando de texto de hip hop, a gente está falando dos diversos tipos de letramentos que o hip hop nos proporciona por meio dos seus elementos estéticos e históricos. E o que a gente pode dizer é que não existe uma receita de bolo quando se trata de pedagogia. Não, as pedagogias de resistência, elas não são estáticas, elas são mutáveis, são flexíveis e giram em torno da comunidade para a comunidade. Porque toda experiência, como vimos, ela parte do movimento, né? Movimentar, ou seja, o trânsito entre passado e presente, né? Entre pensar a revolta dos malês e tentar entendê-la no nosso presente para criar perspectivas de futuro, né? Do que nós esperamos para um mundo melhor, para a constituição de um mundo melhor. Lembrando sempre que o hip hop ele faz parte de um contínuo de lutas, né, que de acordo com Angela Davis ele é estético e político. Então ele apresenta-se como produto vernacular da cultura do Atlântico Negro. Então por isso e com isso concebo o hip hop como uma forma de reeducação para as relações étnico-raciais. E isso tem possibilitado resistir no sentido como eu trago, como apresento em meu livro, é o sentido de a ideia do corpo, entender o corpo como a ressignificação de uma afro-memória, pois é por meio dele que a gente pode criar conexão, né, com a nossa herança cultural. A herança cultural, quando a gente fala de herança cultural, a gente está falando das histórias das populações historicamente oprimidas e principalmente da população negra, né? E como a gente pode nos atentar, né, a essas experiências, né? As experiências internacionais e nacionais realizadas no âmbito da pedagogia hip hop, ela se apresenta de suma relevância para as sociedades e mundos no sentido plural, como a Ayrton Krenak bem coloca. Então a gente deve pensar o nosso mundo hip hop dentro dessa cosmopercepção ou dessa cosmovisão das populações originárias. Então, lembrar que estamos conectados em redes, né? E que o hip hop ele é uma das redes que mais conecta jovem no mundo, que a dança break ela está indo para as Olimpíadas, portanto é uma das maiores economias mundiais aí e o mais importante de tudo é que o hip hop salva a vida. O hip hop é o lugar de políticas de voz, então a gente é contra a toda e qualquer tipo de opressão, seja ela qual for. Por fim, né, vale ressaltar que quando a gente fala de literatura hip hop, a gente está tratando dos códigos de rua. O mestre P, o PMC, ele tem um livro chamado Pé de Palavra e é por meio dos trava-línguas que ele vai rimando e trazendo as temáticas, as problemáticas e tentando solucionar os problemas com jovens em situação de cárceres, com os adolescentes
os jovens da periferia com as crianças. Então, de certo modo, podemos dizer sim que o hip hop educa e que a Secretaria de Cultura ela deveria dialogar mais vezes com a Secretaria de Educação para que os saberes populares adentrem aos contextos educacionais, porque nós somos fruto de nós carregamos uma herança sinestésica que nos move, e movimentar é viver, e viver é poder sim trazer as nossas narrativas, é olhar para o nosso passado, ver que não foi muito legal e tentar ressignificá-lo, e transmutá-lo e trazer um outro jeito de se entender no mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa versão, porque cada vez que eu apresento é uma versão diferente de mim, é um pedaço diferente que eu lembro. Espero que vocês entendam que o hip hop, que o mesmo hip hop, é um processo político da cidade de São Paulo e que vocês devem consumi-lo, mas devem participar. E é bom participar, porque toda participação ela faz com que você evolua politicamente, cresça e crie engajamento na sua comunidade. Estamos juntos, a luta é pela vida, o hip hop é para a vida e é para nos movimentar. Cuidem-se, use máscara, cuide dos seus e, se possível, fiquem em casa.